pensadores! Estamos aqui de volta mais uma vez para trazer outra personalidade muito interessante para vocês hoje. A gente precisa da consultoria do Pandinha, porque a pessoa com quem a gente vai falar hoje tinha tudo a ver com animais. Sabem quem é? É o Esopo. Esopo era um cara bastante conhecido pela sua literatura em geral, mas ele fazia sucesso mesmo e faz até hoje pelas suas fábulas, aquelas histórias bem curtinhas que envolvem animais falantes e que geralmente tem uma moral no final, sabe? O Esopo era mestre em fazer isso e ele viveu há 2.500 anos atrás na Grécia Antiga. Disse que ele nasceu na África ou na Ásia, não se sabe muito bem. Foi uma pessoa escravizada que, por causa da sua inteligência e da sua forma de contar histórias, conseguiu a liberdade. Mas fato é que até os dias de hoje a gente ouve as histórias desse cara. Quem aí nunca teve aquele amigo falciane, aquela amiga falciane, que rondava por perto, mas na verdade queria te dar uma facada nas costas? Essa história é comum, não é? Ela aparece também nas fábulas de Esopo, e uma das lições mais importantes que ele tenta ensinar é que a gente precisa reconhecer os nossos inimigos. A gente vai falar da primeira fábula de Esopo, que traz exatamente essa lição. Ela chama-se O Gato e os Pássaros. Um dia, um gatinho, assim como o panda e tal, ele tava lá numa boa, olhando um ninho de pássaros e soube que um dos pássaros estava doente. E ele pensou, almoço. O que ele fez? Se fantasiou de médico e passou lá pelo aviário como quem não quer nada, se dizendo de médico e falando, eu soube que tem pessoas doentes. Tem pessoas. Animal é tão, conectado que a gente chama até de pessoa. Perguntou, eu soube que tem pássaros doentes aqui dentro. Eu quero examiná-los. Posso entrar? Só que os pássaros, muito espertos, disseram que não tinha pássaro doente nenhum ali dentro. E aí o gato foi embora. Parece uma coisa tão boba. Mas basicamente diz pra gente, reconheça seus inimigos. Às vezes eles vão estar disfarçados de amigos ou de uma ajuda e no final das contas eles querem o quê? Comer você no final. Falei comer você no final. Gente, não pense em coisas ruins. Olha só essa cabecinha. São os gatos comendo os pássaros como almoço, ok? É só isso que eu tô falando. Eu acho que o panda não concordaria muito com essa história, porque ele é um gato esperto, poxa. Simplesmente o pássaro falou pra ir embora e ele foi assim embora. Não existe isso. Mas o resumo é, fica de olho em quem você acha que é seu amigo, toma cuidado com os disfarces, vive esperto, com o olho aberto. Esopo estava sempre tentando plantar ideias de um mundo mais justo através das suas histórias. Uma delas, chamada O Leão e o Rato, envolve uma versão grande do panda, um felino grande, que estava lá na savana, tranquilão, dormindo e tal. De repente, passaram ratinhos por cima dele e um dos ratinhos ficou preso na sua pata. O que o leão podia fazer? Devorar, né? Mas ele decidiu ser uma pessoa bondosa, falou, não, eu vou deixar esse ratinho embora. O que aconteceu? O leão foi preso por caçadores numa rede e precisou da ajuda dos ratinhos para sair. Um deles chegou perto e lembrou, ei, esse foi o leão que me deixou ir embora. Foi lá, roeu as cordas e o leão escapou dos caçadores. Não é uma coisa linda? Tá vendo? Ele fez uma boa ação, gerou uma boa ação, ficou todo mundo feliz. O que a gente pode aprender com essa lição do leão e do ratinho? Que gentileza gera gentileza. Se você faz o bem, você recebe o bem. Se você cozinha alguma coisa gostosa para uma pessoa que você gosta muito, ela provavelmente vai agradecer. Que graça tem isso? Nenhuma, no final das contas. A gente acaba fazendo coisas para as pessoas, esperando um pouco algo em troca. Nem sempre vai voltar, mas, poxa, talvez o leão se sentisse só bem, sabe? De soltar o ratinho e pensar, eu não preciso comer um ratinho hoje, eu só quero ser legal. É isso, vamos inverter a lição de Esopo. Nada de gentileza gera gentileza, porque isso faz a gente pensar que a gente tem que fazer uma coisa para receber algo em volta. Só faça as coisas, ok? Não pense em nada em receber nada em volta. Se voltar, tá bem. Se não voltar, amém. O panda tá dormindo, gente. Ele não tá muito interessado no que a gente tem pra falar. Por que as fábulas de Esopo até hoje funcionam e até hoje são consideradas alta literatura, por assim dizer? Ele tentava fazer com que as suas histórias fossem de alguma forma uma moral, sabe? Uma forma de conduta para a sociedade. Então as pessoas iam contando umas para as outras através da tradição oral e isso foi chegando em grandes pensadores em outros séculos que viveram depois de Esopo e acabou chegando até hoje. Como eram histórias que envolviam animais falantes, geralmente bem lúdicas e etc, e curtinhas, todo mundo conseguia memorizar. Isso é bacana, né? Era uma forma que o cara encontrou de construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, uma sociedade que conseguia pensar sobre as coisas de uma forma mais positiva. Deu certo.
Um dos temas prediletos do Esopo era a questão do trabalho. Uma das histórias bem famosas dele trata-se da formiga e da cigarra. Te lembra alguma coisa? Você já assistiu aquele filme da Pixar, Vida de Inseto? Eu morri. Mas o que eu queria dizer é que a formiga é um animal conhecido por ser trabalhador, não é? Anda em carreirinha, carrega lá, sei lá quantos quilos a mais do que o seu peso. E a história de Esopo, a fábula de Esopo conta que a formiga passou o verão inteiro trabalhando, construindo suas coisas, trazendo comida para dentro do lugar em que ela precisava se manter, para no inverno ela ficar tranquila. Enquanto isso, a cigarra passou o verão inteiro de boa, tipo panda assim, tocando um violão, tranquilo e tal. E aí chegou o inverno, a comida sumiu da natureza, como é normal, e a cigarra chegou perto da formiga e disse: "E aí, você vai me ajudar? Vamos repartir aqui essa comida e tal." E a formiga: "Não, aqui não, meu filho, aqui não é a casa da mãe Joana, você vai correr atrás da sua comida lá longe, porque eu trabalhei o verão inteiro pra ter isso." E aí, qual é a lição que a gente tem dessa história, gente? A lição que o Esopo queria passar era essa, que a gente precisa trabalhar para ter nossas coisas, o trabalho edifica, você precisa planejar as coisas e tal. Infelizmente a nossa geração não é lá muito boa nisso, a gente só começa a pensar que as coisas teriam que ter sido planejadas quando os boletos chegam para pagar e a gente tá pensando: ok, e agora o que eu faço da minha vida? Tá vendo? O cara pensou nisso 2.500 anos atrás e até hoje funciona. Falando em trabalho, papo sério aqui. O Esopo levava muito a sério essa questão de trabalhar e de você ser responsável e tal. E ele era meio contra uma das práticas da época da Grécia Antiga, que eram as pessoas que viviam nos oráculos, viviam de oferendas aos deuses. Então ele chegou lá, chamou todo mundo de preguiçoso e causou um dia lá. Armaram contra ele. No final das contas, ele acabou sendo condenado à morte por ter sido acusado de roubar uma das oferendas que era feita aos deuses do Olimpo. Enfim, né? Acusaram o cara de uma coisa que ele não fez. E a história oficial conta que ele foi jogado de um penhasco. Você acredita? Você acredita, Panda? Panda. Ele ter sido acusado injustamente de uma coisa que ele não cometeu. Tem uma outra fábula dele que fala sobre isso. O lobo e o cordeiro. Era assim, tinha um riacho, tinha um lobo, tinha um cordeiro. O lobo tava com fome e com sede, bebendo água nesse riacho. O cordeiro chegou lá assim, de quietinho, e falou: "Pô, vou tomar uma aguinha aqui também, tá? O riacho tem bastante água, dá pra todo mundo, não sei o quê." Aí o lobo foi lá, chegou pro cordeiro e falou: "Você não deve ficar aqui não, que aqui é a minha área e tal, você tá poluindo o meu rio." E o cordeiro só queria beber uma aguinha, entendeu? Numa boa, partilhar a água e tal, partilhar o pão com os irmãos. E o lobo ficou achando todas as razões possíveis para acusar o cordeiro de estar fazendo uma coisa errada. No final das contas, o que aconteceu? O lobo simplesmente pulou em cima do cordeiro e matou o cordeiro e comeu o cordeiro. Qual que é a lição que a gente aprende disso? Supostamente, né, de acordo com a história do Esopo, é que não adianta você ficar tentando barganhar, lutar com uma força que é maior que você. E 2, a razão sempre tá do lado mais forte. O que você acha dessa lição? Me conta, quero saber aqui o que vocês estão pensando disso. Eu não ia falar nada não, mas eu discordo. Por quê? O que a gente tem que fazer? Se a gente não for lá lutar pelos nossos direitos e dizer: olha, isso aí tá errado, eu quero tomar minha aguinha, eu quero fazer minhas coisas e tal, o que esse mundo vai ser, gente? Isso é tudo injusto, gente. Os poderes, ó, tudo desequilibrado e tal. Pode ser que a gente morra no final, pode ser, mas pode ser que não morra. Então, na verdade, o que importa é o caminho, entendeu? O que importa é que o cordeiro tava lá, na beira do rio, bebendo a aguinha dele, fazendo o que ele achava que ele era justo e não deu certo. Morreu no final. Mas a lição não é pra você desistir. A lição é que seja o cordeiro. Vá lá, lutar pelo que você quer, pelo que você acredita. Não desista dos seus sonhos, jamais. Para além das fábulas e das histórias que o Esopo escreveu, a gente não sabe muito sobre a vida dele. Na verdade, a gente não sabe nem se ele existiu, se ele foi uma pessoa real. O que você acha, Panda, sendo um dos guardiões do submundo? Se esqueceu de Heródoto e Heráclides. Gente, o Panda, que é muito inteligente, me lembrou de falar que se não fossem por dois outros gregos, provavelmente a gente nunca ouviria falar de Esopo. Um se chama Heródoto e era um geógrafo, que foi o primeiro a citar as fábulas de Esopo, o primeiro a citar que o Esopo existiu e que ele contava fábulas e que ele era um homem muito inteligente. E o Heráclides era um cara que citou pela primeira vez a questão da morte do Esopo, a parte trágica da história dele ter sido jogado de um penhasco e tal. História, né? O cara era um escravo, aí depois deixou de ser escravo porque era inteligente, depois por causa da inteligência foi condenado à morte, morreu, enfim.
é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo sobre o Esopo, sobre a trajetória, um pouquinho da vida dele, as lições de vida que ele trouxe pra gente. A gente espera que você tenha gostado. Se você gostou, dá like aqui embaixo, segue a gente nesse canal, segue a gente nas redes sociais. Outros vídeos muito legais vêm por aí. E a gente espera que esse vídeo tenha trazido boas reflexões pra vocês. Panda, dá tchau pra todo mundo. Fala tchau, pessoal, até o